Olá, eu sou o Guardião da Chave e nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre a maçonaria. Quando você ouve essa palavra, o que vem à sua cabeça? Segredos? Rituais obscuros? Planos para dominar o mundo? Ou ligação com o oculto? O quanto disso é verdade? O quanto é criação da nossa imaginação? E o quanto é propaganda ou política? Nesse vídeo vamos fazer uma viagem completa. Vamos contar a real história da maçonaria, quando e por que surgiram as teorias da conspiração que a rodeiam, pelo menos as mais famosas. Vamos explicar cada uma delas e desmenti-las, apresentando documentos que desmentem cada uma delas. Tudo com datas, fatos e fontes confiáveis. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Qual é a história real? De onde vem a maçonaria? Das guildas medievais à organização moderna. A origem da maçonaria tem base histórica bem documentada. Tudo começou na Europa medieval por volta dos séculos XII e XIV, com as guildas de pedreiros e construtores chamados de maçones operativos. Esses profissionais eram responsáveis por construir catedrais, castelos e palácios, e tinham regras próprias, segredos, técnicas e rituais de passagem de conhecimento. Os registros mais antigos que confirmam a sua existência são 1390, o manuscrito Regius, encontrado na Inglaterra, que reúne os antigos deveres, as regras e tradições dessas guildas. 8 de junho de 1600, primeiro registro de um maçom aceito, que não era pedreiro, foi admitido na loja de St. Mary's Chapel, em Edimburgo. Esse momento marca a transformação da guilda profissional para a sociedade filosófica e fraternal. O marco oficial da maçonaria moderna, como a gente explicou no vídeo anterior, aconteceu em 24 de junho de 1717. 4 lojas de Londres se uniram para fundar a primeira grande loja na Inglaterra, estabelecendo normas, rituais e princípios que se espalhariam por todo o mundo. Princípios fundamentais. Desde o início a maçonaria se definiu como uma instituição de caráter filosófico e filantrópico. Seus pilares são liberdade, igualdade e fraternidade, ideais que no século XVIII eram revolucionários. Tolerância religiosa, aceitavam homens de diferentes crenças, desde que acreditassem em um princípio superior, um grande arquiteto do universo, como a gente explicou também no vídeo anterior. Busca pela evolução moral e intelectual. Caridade. Até hoje é uma das instituições que mais investe em ações sociais em todo o mundo. Importante, a maçonaria nunca foi uma religião. Não tem dogmas, não adora divindades e não substitui a fé de seus membros. Então, se a maçonaria é tão boa e tudo isso que a gente já explicou até aqui, quando e por que surge a teoria da conspiração? A primeira acusação vem da Igreja Católica em 1738. O primeiro grande ataque institucional veio da Igreja Católica em 28 de abril de 1738. O Papa Clemente XII publicou a bula In Eminente Apostolatus Sepecula. Meu latim é uma benção. Condenando a maçonaria e proibindo católicos de participar sob a pena de excomunhão. Posso estar falando besteira, mas até hoje, se eu não me engano, decreto do Papa João Paulo II, os católicos não podem ser maçons. Os motivos: a igreja via com desconfiança o caráter secreto da organização. Na época, tudo que não era controlado pela igreja era visto como suspeito. A tolerância religiosa, que contrariava a ideia de que o catolicismo era a única fé verdadeira. A influência da maçonaria entre intelectuais e elites que poderiam questionar o poder e a doutrina eclesiástica. Essa condenação foi renovada por outros papas, como Bento XIV, em 1751, e Leão XIII, em 1884, mas sempre baseada em desconfiança, não em provas concretas. Durante a Revolução Francesa teve um divisor de águas. O momento em que transformou
e desconfiança em teoria das conspirações das mais malucas possíveis foi durante a Revolução Francesa, porque muitos líderes da Revolução eram maçons, como Lafayette, Mirabeau e Condorcet. Para as forças conservadoras que defendiam a monarquia e o poder da igreja, isso foi a prova de que a Revolução não foi um movimento popular, mas sim um complô organizado pelas lojas maçônicas. Em 1797, 2 autores publicaram obras que definiram essas teorias para sempre. O abade francês Augustin Barruel, com Memórias para servir a história do jacobinismo, afirmou que a Revolução foi planejada e executada por maçons e iluministas para destruírem a ordem estabelecida. O professor escocês John Hobson, com provas de uma conspiração, repetiu as mesmas acusações, dizendo que a maçonaria havia sido infiltrada por grupos revolucionários para dominar o mundo. A partir daí, a ideia de conspiração maçônica se espalhou por toda a Europa, usada por governos e instituições para combater qualquer movimento que questionasse o status quo. Agora, no século XIX, teve a fraude de Léo Táxio. No século XIX, as teorias ganharam um novo capítulo, que até hoje é citado como prova: o caso de Léo Táxio. Táxio era um escritor francês que inicialmente era contra a Igreja Católica. Para ridicularizar seus oponentes, ele inventou uma história absurda. Afirmou que nos graus mais altos os maçons adoravam o diabo. Quem nunca ouviu essa teoria? Praticavam rituais satânicos e cultuavam uma entidade chamada Baphomet. Ele publicou livros detalhando esses segredos, que fizeram enorme sucesso entre os anticatólicos e também entre os antimaçons. Mas em 19 de abril de 1897, em uma conferência pública em Paris, Táxio confessou que tudo era mentira. Foi uma brincadeira elaborada sem nenhuma base real. Ele admitiu que havia inventado nomes, rituais e documentos para enganar todo mundo. Mesmo assim, suas invenções continuam circulando até hoje, como se fossem fatos históricos. Agora, um pouco mais perto da gente, do nosso tempo, no século XX, o antissemitismo e regimes totalitários. No século XX, surgiu uma das teorias mais perigosas, a conspiração judeu-maçônica. Ela misturou o antissemitismo com a antimaçonaria, alegando que judeus e maçons estavam juntos, unidos para controlar governos, bancos e mídia. Essa teoria foi baseada em um documento forjado, Os Protocolos dos Sábios de Sião, publicados pela primeira vez por volta de 1903. Em 1921, o jornal The Times já provou que o texto era uma falsificação, plagiado de uma obra sátira de 1864, que criticava Napoleão III, sem qualquer referência a judeus ou maçons. Mesmo desmentindo, o documento foi usado como propaganda pelo regime nazista, por Mussolini e por governos autoritários, que perseguiram e mataram milhares de maçons e judeus, usando essa mentira como justificativa. Agora que já demos uma pincelada nos principais assuntos, vamos falar das principais teorias, como elas surgiram, e vamos refutá-las, descrevendo fatos históricos. A primeira teoria, os maçons e a nova ordem mundial. Essa teoria diz, ou alega, que todas as lojas são comandadas por uma cúpula secreta. Essa cúpula governa secretamente os governos, bancos e organizações internacionais. Ela quer secretamente instaurar um governo maçônico no mundo. Essa teoria surgiu no século XVIII com Barrow e Hobson e foi popularizada no século XX. A refutação dela se dá ao fato de que a descentralização total da maçonaria, ela não tem um comando central global. Cada grande loja é independente com suas próprias regras e autoridades. Não existe um chefe mundial, ou seja, a maçonaria não tem um papa, não tem alguém que manda.
nenhuma cúpula que tome decisões por todos. Então não tem uma assembleia que passa a ordem para todos, nenhum ser no comando de tudo. É como comprar clubes de futebol. Cada um tem sua diretoria, não é um único comando que controla todos. Ou seja, a maçonaria, cada loja, cada grande loja, cada um tem seus comandos, vamos falar assim, cada um comanda a si mesmo. Não tem assim um papo, um líder e tudo mais que passem para todos. E se realmente existisse uma operação para dominar o mundo, para governar a todos os países, os membros da maçonaria não estariam em declínio. Em 1960, nos Estados Unidos, tinham cerca de 4,1 milhões de maçons. Hoje tem cerca de 1 milhão. E a idade média, mais ou menos, dos seus membros são cerca de 60 anos. A maçonaria tem lutado para manter as suas portas abertas. O que não condiz com uma organização poderosa que está recrutando para poder dominar o mundo. E a história também é um pouco contraditória, né? Maçons estiveram dos dois lados da guerra. Na Segunda Guerra Mundial havia maçons no exército aliados, mas também haviam no exército alemão. Na Itália, a mesma coisa. Na Itália, a maçonaria foi até proibida. E seus membros foram perseguidos e mortos. Se houvesse um plano único, na verdade, não existiria que nem na Segunda Guerra Mundial, não teriam maçons tanto de um lado dos Estados Unidos quanto do lado da Alemanha. E na Itália os membros não teriam sido perseguidos, teria só extremamente maçons de um lado. Então, assim, não tem como ter essa ordem mundial. Afinal de contas, a maçonaria é um pouco meio dividida. Então está aí. Será que refutamos essa teoria? Ou tudo isso não passa de cortina de fumaça para nos enganar e não revelar os seus planos? E por trás das cortinas, eles estão elaborando secretamente governos para nos comandar. Aí é com vocês. Uma das teorias que eu mais ouvi quando eu era criança, ou até hoje, é a teoria que os maçons são satânicos, no caso, né, que adoram bodes, bafomé, enfim, que eles têm um bode lá, que eles vão lá e fazem sacrifício e tudo mais. Isso aí eu ouvi direto. Até hoje eu ouço. Até alguns maçons brincam. Uma vez eu fui fazer uma entrega numa loja maçônica, e o rapaz falou: você trouxe milho também para dar pro bode? Então até eles mesmos brincam com isso, porque eles sabem que todo mundo fala isso. Mas vamos dar corda para quê? Então vamos ver o que a história diz sobre como começou e o porquê isso não é verdade. A alegação é que nos mais altos níveis, os membros, ou nos mais altos graus da maçonaria, os membros abandonam suas crenças originais para cultuar entidades demoníacas, sendo Baphomet o símbolo principal desse culto. Quando surgiu essa teoria? Ela foi inventada, como a gente já disse anteriormente, por Leo Tolstoy em 1885, como já vimos. Vamos refutar ela, a gente até refutou. Na verdade, o próprio autor, ele já afirmou que mentiu, que inventou um monte dessas coisas. Então, até hoje, a gente está repassando uma informação falsa. E o significado dos símbolos? O Baphomet não é um símbolo maçom original. Ele foi adotado por grupos esotéricos muito depois e nunca fez parte de rituais ou ensinamento maçônicos. Os símbolos usados na maçonaria geralmente são um compasso, um esquadro, sol e lua. Todos eles têm significados filosóficos e morais, não religiosos ou demoníacos, representando virtudes, conhecimento e equilíbrio. Como a gente disse, a maçonaria ela foca em ensinar, lapidar o homem a ser um homem melhor, com virtudes melhores. Não é uma religião, ela não quer ensinar o homem a crer em alguma coisa, não, ela só quer que o seu membro seja um exemplo para a sociedade, exerça a caridade, seja uma pessoa melhor, com uma espiritualidade melhor. Não necessariamente que ele vá crer em algo que a maçonaria vai apresentar para ele.
mas ele tem que crer em alguém, porque se a pessoa não crê em alguém, não crê em um poder maior que ele, ela vai estar crendo só nele. Ou seja, tudo que ele faz é por ele mesmo. E não é muito bem assim, né? Pelo menos é o que eu acredito. Mas enfim, vamos pra lá. O principal fundamento dessa teoria não ser verdade. Para ser admitido na maçonaria, deve declarar que acredita em princípio superior. A adoração a entidades demoníacas é totalmente incompatível. Com esse requisito. E qualquer membro que defende tais ideias é expulso da instituição. Então, para você ser aceito na maçonaria, você tem que crer em Deus ou algum ser superior, não em demônios. Mas, além do próprio autor da teoria falar que mentiu, né, pessoal? Fiquem ligados. A maçonaria sempre esteve por trás de grandes eventos históricos, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e muitos outros eventos que marcaram a nossa história. Essa teoria diz que todo movimento populacional que o povo esteve na frente, na verdade, foi orquestrada por entidades secretas para tomarem o poder. Isso surgiu em 1797 com Barrow e Hobson, como a gente já disse. E a gente já refutou também, mas vamos lá falar. A correlação não é uma casualidade. É verdade que muitos líderes de movimentos eram maçons, mas a maçonaria difundia as ideias como liberdade, igualdade e fraternidade, que é o principal lema deles, que eram exatamente as mesmas que a maioria dos eventos que aconteceram, como a Revolução Francesa. Eles compartilhavam praticamente os mesmos valores na época. Os documentos históricos, nenhum arquivo foi encontrado em ata, em loja ou correspondência até hoje, mostrando que algum maçom organizou ou financiou esses eventos. As decisões políticas foram tomadas por governos, assembleias e exércitos, não por reuniões secretas e maçons. Ou seja, o povo estava na frente, o governo estava na frente. Seja da independência dos Estados Unidos ou da Revolução Francesa, não teve um bando de gente encapuzada que estava com cada um com seu bode lá e falou, não, vamos fazer isso que vai ser o melhor. Não, o povo tem poder. E a diversidade das posições ao longo da história. Houve maçons monarquistas, republicanos, conservadores, progressistas. Se houvesse um plano único, cara. A maçonaria é filosófica hoje em dia. Ela discute filosofias, ideais e tudo mais. Então tem muita diversidade na maçonaria. Tem maçons que é de direita, de esquerda, de centro, que querem uma república, que querem uma monarquia. Então, os maçons são livres para pensarem. Não tem esse plano para dominar o mundo. E afinal de contas, se todas as teorias são mentiras, já foram desmentidas, por que existem até hoje? Existem 3 principais motivos para existirem até hoje. O primeiro, o mistério atrai o fato de alguns rituais e graus serem reservados. Cria curiosidade e a imaginação humana tende a preencher o que não sabe com histórias incríveis. 2. Uso político e ideológico. Ao longo da história, governos e grupos usaram essas teorias para deslegitimar opositores, culpar um inimigo invisível por problemas sociais ou justificar perseguições. A internet. Hoje a desinformação se espalha muito mais rápido do que a verdade. Vídeos, textos e imagens falsas circulam sem checagem e muitas pessoas acreditam neles sem buscar fontes confiáveis. A maçonaria, como qualquer instituição humana, tem acertos e erros. Houve momentos em que ela foi elitista, excluiu mulheres e pessoas de classes sociais mais baixas e teve membros com comportamentos condenáveis, mas isso não faz dela uma organização criminosa ou conspiratória. As teorias que a cercam são frutos de medos, interesses políticos e invenções deliberadas, desmentidas por documentos históricos, provas factuais e pela própria lógica. Conhecer a história real nos ajuda a separar o mito da realidade e a entender como a desinformação pode moldar a visão que temos do mundo. Ou seja, a gente quer acreditar em algo.
Se a gente só falar que a maçonaria é um grupo de homens que se reúnem, discutem ideias e tudo mais, não é algo que se fala, pô, existe desde 1700. Será que é só isso mesmo? Então a gente precisa crer que tem algo por trás disso. Então é onde a nossa imaginação corre solta. E não é muito mais incrível acreditar que a maçonaria quer dominar o mundo, que é um plano secreto, que não sei o que tem rituais de magia, que soltou raio laser pelos olhos? Muito mais incrível acreditar nessa maçonaria super incrível e poderosa do que são um grupo de empresários ou de filósofos e tudo mais que se reúnem e um ajuda o outro. Afinal de contas, a nossa imaginação 100% das vezes é muito melhor do que a realidade. Então, se eu pude ajudar vocês a desmistificar tudo que está por trás do nosso imaginário sobre a maçonaria, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like para nos ajudar, para trazer mais informações para vocês sobre outras ordens ou sobre outros eventos históricos. Afinal de contas, a maçonaria existe há 300 anos e vai continuar existindo. Então, se você já é um membro, deixe seu like. Se você só é um curioso, se inscreva. Então, até a próxima!